Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, gratidão ao nosso Deus por estar aqui esta noite, de volta a esta casa, e dizer que também estava com saudades. Estava quase pensando, será que eu fiz alguma coisa com o pastor Alexandre? Mas a gente sabe que é por conta das grandes correrias, e hoje o Senhor preparou esse dia para que nós estivéssemos aqui para adorar junto com a igreja, amém? Muito obrigado ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é Ele quem promove essas coisas para nós. Quero agradecer ao anjo da igreja, ao nosso pastor Alexandre França, muito obrigado por mais uma vez me permitir estar aqui nesta tribuna, que é de uma grande responsabilidade, e para nós é um privilégio. Muito obrigado. Ao corpo de obreiro desta casa, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meu amigo Tiago, Deus abençoe, sua esposa também, Natan, que está por ali, é amigo, é vizinho nosso também, e para nós é uma alegria estar sendo recebido aqui pelos irmãos, pela família de Liberta Missionária. Deus abençoe. Muito obrigado por nos receber aqui. E quero também falar da ausência da minha esposa. Ela sempre vem comigo, mas o nosso bebê ficou doente. Meu filho Miguel está enfermo e por isso não vieram, mas enviam saudação de paz. Amém? Seja, pois, o Senhor adorado e louvado continuamente nesta casa. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Deus abençoe Alcides, evangelista da igreja. Deus abençoe a todos os obreiros, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e o verso de número 25, que nos diz a palavra do Senhor. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Diga amém. Amados, neste tempo que nos resta, me permita compartilhar convosco a palavra que Deus ministrou ao meu coração enquanto pedíamos ao Senhor que nos desse uma palavra para a sua noiva. E com muita simplicidade, eu quero compartilhar com a igreja a palavra que Ele ministrou no nosso coração. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Está mencionando, contando, falando sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e a hora em que ele encontra-se com Timóteo, seu filho na fé, e eles chegam até Derbe e Listra. Dali encontram Timóteo, que era filho de uma judia, que era crente, mas era filho de pai grego. E por isso, Paulo precisou circuncidá-lo para que ele também fizesse parte da aliança e não fosse desprezado pelos judeus. E dali
Paulo ouve um bom testemunho deste moço, que no capítulo de número 16 de Atos dos Apóstolos, Paulo encontra com dois jovens, um rapaz, que é o Timóteo, e mais à frente ele vai encontrar com uma moça. Mas antes, Paulo instrui Timóteo, leva com ele Silas também, e ele começa a procurar um lugar para ministrar a palavra. E nessa viagem missionária, no capítulo 16, partindo do verso de número 6, Paulo passa pela Frígia e pela província da Galácia e tenta ministrar a palavra naquela região, mas a Bíblia diz que ele é impedido pelo Espírito de pregar naquele lugar. No verso de número 7, quando eles chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito também o impediu e não permitiu que ele pregasse também naquela região. No verso de número 8, ele vai para Troade, passando por Mísia, ele desce para Troade. E no verso de número 9, quando Paulo chega em Troade, ele passa a noite naquela região, e em uma determinada hora, Paulo tem uma visão de noite em que ele vê do outro lado da margem de um rio alguém fazendo um sinal para ele e gritando e dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo entende que o Senhor queria que ele fosse para aquele lugar e dali continuasse ou começasse a pregar naquela região. No verso de número 10, a Bíblia diz que depois dessa visão, eles procuram partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor os chamava para lhes anunciar o Evangelho. No verso de número 11, e navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, no verso de número 12, e dali para Filipos, que é a primeira província desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estando alguns dias nesta cidade, no verso de número 13, Paulo chega num sábado, no lugar em que parece ser uma feira, e ali ele começa a pregar, e diz a Bíblia que o público que está ouvindo Paulo pregar é um público feminino, e tem no meio dessas mulheres, tem uma mulher vendedora de púrpura, chamada de Lídia, que ouve atentamente a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que enquanto ela ouve, o Espírito lhe abriu o coração, e ela passou a absorver, a entender tudo o que Paulo pregava, e ela convida a Paulo para que entrasse na sua casa, Paulo vai dizer que ela constrangeu eles a ir para a casa dela, e ali Paulo começa a orar, e começa a divulgar a pregação do Evangelho. E quando Paulo sai para pregar o Evangelho mais uma vez, a Bíblia diz que ele é seguido por uma jovem. A segunda pessoa que Paulo encontra depois de Timóteo, encontra com uma moça,
E a Bíblia diz que esta moça vem atrás deles e vem falando algo que aparentemente é verdade, porém estava saindo da boca de alguém que não servia a Deus e estava a serviço do diabo. E a Bíblia diz que esta moça tinha um espírito de adivinhação e dava aos seus senhores muitos lucros. Pessoas vinham de longe para consultar esta moça, para ouvir coisas que, para quem ouvia, parecia ser uma verdade. Porém, o diabo sabe de tudo o que já se passou na minha vida e na sua vida. É fácil demais. Eu quero ver ele dizer o que vai acontecer. Daniel, capítulo de número 2 e o verso de número 19, ele diz: só o Senhor revela profundos e escondidos. E a Bíblia nos diz que Paulo começa a ficar inquieto por causa desta mulher, por causa desta jovem, que todas as vezes que eles passavam, ela vinha atrás deles e falava: estes homens, olha quem está, como ela está falando. A Bíblia diz, Paulo escrevendo, diz que esta moça dizia: estes homens que nos anunciam o evangelho da salvação são homens de Deus. Isso até o diabo sabe. E a Bíblia nos diz que Paulo, incomodado com as palavras desta moça, porque quem anda com Deus tem por obrigação de ter discernimento de espírito, para que a gente não engula qualquer coisa e, comendo qualquer tipo de comida, fique doente espiritualmente, dê uma indigestão espiritual e alguém possa até morrer na fé. E a Bíblia diz que ele, incomodado com isso, claro, discernimento de espírito, ele sabe que quem está falando não é simplesmente a moça, mas o diabo que confundia a mente do povo também queria confundir a mente de Paulo, de Silas, de Timóteo. E a Bíblia diz que quando Paulo vai passando, ela vem atrás, profere esta palavra. A Bíblia diz que Paulo virou-se para ela e disse: sai dela agora. E a Bíblia diz que aquele espírito saiu de dentro daquela moça e ela parou de adivinhar as coisas. E a palavra nos diz que os donos daquela moça, aqueles que ganhavam dinheiro com ela, com as adivinhações dela, agora ficaram irritados, porque Paulo expulsou o demônio da vida daquela jovem e ela parou de dar lucros. E a Bíblia diz que esses homens pegaram Paulo e Silas, levaram para os magistrados e disseram: estes homens estão perturbando a ordem pública da cidade, visto que eles não são daqui e estão pregando uma palavra no qual nós não estamos acostumados a viver, a ouvir. E a Bíblia diz que eles foram condenados a levar alguns açoites, algumas chicotadas. E a palavra nos diz que depois disto, eles são colocados dentro de um cárcere. E a Bíblia é categórica em dizer que era um cárcere interior, ou seja, eles estavam dentro de uma solitária. E a palavra nos diz que enquanto eles estavam lá, lapiados, com as costas
sangrando, vergões nas suas peles. A Bíblia diz que eles agora têm os seus pés presos dentro da cela. Já não era o bastante prendê-los, mas agora eles são aprisionados pelos pés. Está aprisionado pelo corpo físico. Mas um dia disse Paulo: podem prender as mãos, podem prender os pés, mas a alma está solta. E a Bíblia diz que depois que eles são colocados dentro desta solitária e estão ali com as costas sangrando, porque quando isso acontecia, quando alguém, assim como o próprio Cristo passou, por isso Paulo disse lá na frente que carregava no corpo as marcas de Cristo. E essas marcas não era somente ministerial, era também física, porque Paulo vai escrever aos Efésios, aos Filipenses, e vai dizer que já sofreu algumas chicotadas, 5 quarentenas de açoite menos uma, naufrágio, perseguição. E aí ele vai dizer no capítulo 4 e o verso de número 13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a Bíblia diz que Paulo está na prisão, e estando ele e Silas na prisão, não podiam se ver porque estavam no lugar escuro, num cárcere interior. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a conversar no escuro. Não tinha iluminação naquele lugar, era um lugar frio. Dizem historiadores que algumas celas até lama tinha. Eles estavam presos pelos pés, não podiam ir no banheiro, então eles faziam suas necessidades ali mesmo. E além de estar dentro da lama, além de estar num lugar que estava fedendo bastante, a Bíblia diz que eles estavam presos e estavam lapiados pelas costas, porque quando isso acontecia, volto a dizer, quando alguém era condenado a apanhar, não era simplesmente bater, assim como na escravidão passada. O indivíduo era amarrado pelas mãos e era colocado num tronco, as suas mãos amarradas. Pegavam as cordas dos pulsos e pendurava o indivíduo, deixava ele na ponta dos pés, e aí começavam a bater neles. E a Bíblia diz que depois disso, Paulo e Silas é colocado na prisão e passaram, não sei, a Bíblia não diz quantas horas isso passou-se, mas diz que perto da meia-noite eles começam a trocar conversa e diz um para o outro: tá bem, eu estou e tu também. Aí um diz assim: vamos cantar. Como é que alguém, depois de ter apanhado, depois de ter sido chicoteado, depois de estar dentro de uma cela, preso pelos pés, ainda consegue entoar a Deus um louvor, uma adoração, mesmo sentindo dor? Por quê? Porque já sabemos, quem é músico, os músicos estão aqui e sabem disso, que a música, ela também serve como calmante, musicoterapia, faz com que a dor seja aliviada. Várias vezes vemos reportagens de médicos da turma da alegria entrar nos hospitais, na sala de oncologia, e começarem a cantar, porque o louvor, a música alivia a dor. E a Bíblia diz que eles começam a cantar. E aí eu sempre digo isso, permita-me, a todos os que lidam na área de música: quando forem cantar, nunca cante por cantar, porque Deus não está interessado em voz bonita.
Deus está interessado em ministração de louvor. Deus não está atrás de apresentação, porque a apresentação tem no programa de Raul Gil, no The Voice e qualquer outro tipo de programa, mas aqui é lugar de ministrar louvor, e quem ministra louvor tem por obrigação de atrair a presença de Deus para dentro do ambiente. Lembre-se que no capítulo de número 16 de Atos dos Apóstolos, o louvor de Paulo e Silas atravessou as paredes, começou a se espalhar dentro da prisão, e quem estava na cela da frente tocou um no outro e disse: está ouvindo o que eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo. De onde vem? Está vindo lá dos fundos, está vindo lá de trás. Como é que alguém consegue cantar estando num lugar como esse? Por quê? Porque a meia-noite chega para todo mundo. Agora o que vai fazer a diferença é o que eu faço quando a minha meia-noite chegar. Porque todos, quem é pai aqui sabe do que eu vou dizer. Quando os meninos estão doentes, passa o dia inteiro correndo, parece que não tem nada, mas quando anoitece, quando chega perto de meia-noite, quando dá 1h da manhã, as coisas parecem que viram de cabeça para baixo, porque a meia-noite chega para todo mundo. E a Bíblia diz que quando a meia-noite chegou para Paulo e Silas, eles disseram: a gente vai cantar, esquece a tua dor e começa a ministrar adoração ao Senhor, porque enquanto você ministra a Deus louvores de adoração, esquecendo da sua própria dor, você vai sentir Deus entrar dentro do ambiente. Porque quando eles começaram a louvar, eu estou sentindo ele aqui, quando eles começaram a louvar, Jeová disse: tem um culto acontecendo, vamos descer. A Bíblia diz que Jeová desceu na prisão, eles cantando, um orava e o outro cantava. Pensa no negócio para dar certo. Eles começaram a cantar, outro a louvar, a orar, e enquanto um cantava, o outro orava, Jeová disse: eu vou para o culto. Quando Jeová botou o pé na terra, a Bíblia diz que o cárcere começou a estremecer, e enquanto estremecia, as portas caíram no chão. Enquanto as portas caíam no chão, a Bíblia diz que as algemas se abriram. Milagros! Oh, irmão, levante a sua mão nesta noite, ministre a Deus a tua adoração, dê graças a Ele, porque enquanto você adora, Ele abre, Ele quebra, Ele vai adiante de ti, endireitando os caminhos, quebrando portas de bronze, despedaçando ferrolhos de ferro, enquanto você adora. Aleluia. Imagina aí, porque Bíblia é isso. Se você não procurar entender, entrar na história, você não entende. As paredes começam a se mover. Um terremoto acontece no meio da adoração. Eu estava no estacionamento quando eu ouvi alguém ministrar aqui e dizer: o meu Deus se movimenta ao som da adoração. Aleluia. Aleluia. A gente até canta, não sei se aqui canta, mas a gente canta muito lá em Abreu Lima, canta um coro de uma música que diz: o que viesse fazer aqui, não é? Aí a gente diz que veio para adorar a Deus. Se você veio para adorar, está esperando o que para entregar?
Eles cantam, a terra estremece, as portas se abrem, as algemas caem no chão. E sabe o que é mais interessante? O dia amanheceu, não tinha nenhuma casa no chão, nenhuma casa rachada. Prédio não caiu, se bem que não tinha no tempo, mas nada foi abalado do lado de fora. E imagina alguém chegar na prisão e olhar e dizer: que foi que houve aqui? E alguém dizer: rapaz, teve um terremoto. Que terremoto? Que a gente não sentiu nada. É porque, irmão, esse Deus é tremendo. Ele opera maravilhas e milagres em meio à adoração. Por isso o salmista Davi, no Salmo 100 e o verso de número 4, ele diz: entrai pelas suas portas com louvores e nos seus átrios com hino. No Salmo de número 103 e verso 1, ele traz todo mundo para o culto. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. No Salmo de número 138 e verso 1, ele disse: eu te louvarei, Senhor, na presença dos deuses, a ti eu cantarei louvores. Aleluia. Se você soubesse o poder que tem a adoração. Oh, glória. Aleluia. Na adoração Deus fala. Na adoração Deus abre porta. Na adoração Ele liberta. Na adoração Ele fecha, Ele abre. Ele faz a terra tremer. Ele faz os montes se fender. Ele opera milagres e maravilhas. Primeiro livro do profeta, segundo livro dos reis, capítulo de número 3 e o verso de número 15. A Bíblia diz que Jorão, filho de Acabe, consulta o profeta Eliseu. E quando ele chega para saber a direção, o direcionamento através do profeta Eliseu, Eliseu diz assim: peraí, não é assim não. Primeiro tem que haver a adoração. É por isso, irmão, que a gente começa o culto cantando. Já parou para prestar atenção nisso? A gente começa o culto cantando porque o culto, a adoração atrai a presença de Deus. Não é por causa do pregador, não é porque não. É por causa da sua adoração, por causa da entrega. Quando Eliseu é consultado, ele diz: não, peraí, não pode ser assim não. Primeiro a gente provoca, depois a gente vê milagre. A Bíblia diz que ele pergunta: tem um tangedor aí? Tangedor era alguém que tocava instrumento de corda. Trouxeram um tangedor e a Bíblia diz que enquanto este tocava, os céus se revelavam ao profeta. A adoração também expulsa a perturbação do meio do culto, porque tem hora que a gente quer cultuar e é uma perturbação, é um peso, é tanta coisa que acontece, gente passa mal, é tanta coisa que acontece no meio. Mas a Bíblia também nos mostra que quando Saul estava perturbado, sem conseguir dormir, um dos seus servos disse assim: ô meu senhor, por que o senhor não chama aí um tangedor? E a dizer que quando este tocar, esse espírito mal vai embora. Daí vem o ditado: quem canta, seus males espanta. E a Bíblia diz que quando alguém falou para o rei mandou chamar alguém. Aí alguém disse assim: olha, rei, quando eu venho trabalhar, eu passo na frente da casa de um homem chamado Jessé, e ele tem um menino lá. Ele não é muito bonitinho assim não, ele é de gentil aspecto, ele é sisudo em palavra, não é de falar muita coisa não, mas alguém termina dizendo: mas ele sabe tocar muito bem, e termina dizendo: e o Senhor é com ele. Tem
muita voz bonita por aí, mas sem presença de Deus. Tem muita técnica vocal, mas Jeová não está nem aí para ele. Mas tem alguém que não tem a voz bonita, que quando chega aqui ele começa a dizer: ora, porque Deus precisa receber o meu louvor. E aí quando ele canta, o céu desce, alguém chora lá atrás, alguém levanta a mão aqui na frente, e o nome do Senhor vai sendo glorificado no meio. Aí chega Davi. Tem alguém perturbado? Ministra louvor. Davi começa a tocar. Eu não sei se foi aí que nasceu os Salmos de número 23. Mas imagina aí Davi tocando para Saul escutar. Quando Davi cantava e tocava, ele ficava calminho. Até dormia. Eu lembro que quando minha menina era novinha, ela esperava eu chegar do trabalho, ficava com os olhos pesados de sono, mas não dormia até que eu chegasse, porque ela estava acostumada a dormir comigo cantando. E às vezes a mãe queria cantar e ela dizia: não, mamãe, eu vou esperar papai. E aí eu não cantava nem metade de uma música, de um hino, e ela já... Minha esposa olhava para mim e dizia: rapaz, se tu não fosse pequeno, eu ia dar uma tapa em tu agora. Faz tempo que eu estou cantando, já acabei o repertório todinho e tu não dorme. Davi tocava. E o espírito mau ia embora. Olhe para quem está do seu lado e diga: há poder na adoração. A Bíblia também nos revela, e aqui eu já começo a encerrar, que o louvor também tira, arranca todo o impedimento. Eu não sei se você já entendeu, mas hoje Deus resolveu trabalhar na brisa nesta casa. Para fazer alguém entender que Ele sabe que está doendo em você. Ele sabe que você está sangrando. Ele sabe que você está cansado, cansada. Mas Ele te trouxe aqui nesta noite somente para te dizer uma coisa: canta. O hino de número 126 da nossa harpa diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Outro poeta escreve e diz assim: a fé canta na tristeza e diz: vai tudo bem. Somente para a gente encerrar, então dê uma olhada aí para quem está perto de você. Se você tiver um pouquinho mais de comunhão, pegue aí na mão dele, na mão dela, e pergunta: vai bem contigo? Tem força para cantar? Tem força para continuar dizendo que Deus é grande? Então
se prepare, porque perto da meia-noite, sabe o que Deus está dizendo? Não vai virar o dia antes que eu apareça nessa história para te dar a resposta para que você precisa. Não vou deixar chegar o outro dia. É hoje, é hoje, é hoje que Ele vai fazer a terra tremer, as paredes desabar, a muralha cair, mas vai glorificando o nome dEle. Você vai ver que no meio da adoração teve razão Abacuque no capítulo 3. E o verso de número 17 e 18, quando ele viu uma desgraça iminente, ele abriu a boca e disse: Senhor, ainda que a figueira não floresça. Sabe o que é isso? Resiliência, resistência. Ou você resiste ou cai. Se você decidir ficar de pé, o Espírito te sustenta. Olha para a situação e diga: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca. Todavia significa mesmo assim eu louvarei ao Senhor, o Deus da minha salvação. Levante a sua mão nesta noite, dê um brado de glória ao Senhor. Pegue essa mãozinha, bote na mão do ombro desse crente que está do seu lado, balança ele e diga para ele: vai haver resposta no meio da adoração. Vai tremer tudo, mas Jeová vai descer. Ainda que a figueira não floresça, aleluia, aleluia. Celebre como se já tivesse vencido, até porque você já venceu, só não está de posse ainda. Eu acho que já falei, mas me permita, meu pastor, vou terminar. Um dia, à meia-noite, chegou lá em casa. À meia-noite é a hora que tudo está fechado. Não dá para se fazer muita coisa. E eu cheguei a um nível em que já estava cansado. A menina doente. E eu fui para um culto. Eu estava indo para casa, eu trabalhava no Recife. Quando eu cheguei no centro de Abreu Lima, eu liguei para minha esposa e perguntei como é que ela está. Minha esposa disse: ela está bem. Está do mesmo jeito. E aí eu disse: eu vou para casa. Quando eu me levantei da cadeira, o Espírito falou comigo dentro do ônibus, disse: vai para onde? Vai pregar a minha palavra. Eu fui para o culto, irmãos, que culto foi aquele? Quando terminou o culto, eu liguei para casa de novo. A minha esposa disse: está do mesmo jeito. Eu digo: oh, Deus. O Senhor usa a gente para servir de bênção para tantos.
As pessoas saem livres, agradecidas. E quando eu falo, o Senhor não me ouve. Eu fiquei tão desapontado naquele dia que fui para casa a pé. Cheguei em casa, peguei a menina no braço da minha esposa, depois de tomar um banho, sentei na cadeira de balanço e, como sempre, comecei a cantar. Fazia 3 dias que ela não comia e nem dormia. E no 3º dia ela pegou no sono no meu braço. E eu vagarosamente peguei ela, botei ela em cima da cama. Quando eu apago a luz, eu escutei a cama estremecer. E quando eu acendi a luz, a menina estava tremendo em cima da cama. 40 graus de febre. Eu olhei para minha esposa olhou para mim. De repente, para dificultar, começou a chover. Eu não tinha carro, não podia nem sair. Que chuva foi aquela? Que batia no telhado e respingava dentro de casa. Eu me ajoelhei à beira da cama e disse: Deus, se o Senhor quiser levar, é tua. Mas se não for para hoje, faz alguma coisa. Eu escutei uma voz que tomou a casa inteira. E aquela voz dizia para mim: canta 7 hinos. Eu disse: não vai dar tempo, ela vai morrer. Ele falou mais alto e aquela voz não somente tomou a casa, mas também estremeceu a minha carne. Ele disse: cante 7 hinos. Sentei na beira da cama, cantei os 7, eu e a mulher. E nada. Eu botei o rosto no chão. Eu disse: Deus, eu não posso gritar. São 3h25 da manhã. Eu não tenho carro para sair daqui. E aí, no desespero da minha alma, eu disse: nem que a Trindade Santa desça, mas faz alguma coisa, ou então ela vai morrer. De repente a menina parou de tremer, sentou-se na cama com cada olho desse tamanho, olhou para o teto da casa, olhou para a parede do quarto, olhou para cima da cama, olhou para mim e disse: papai, tu tá vendo? E eu disse: não, estou vendo nada. Ela disse: pois eu estou vendo. E eu disse: o que é que tu vê, minha filha? Ela disse: eu vejo muitos lençóis. Tu não está vendo aqui não? Está aqui em cima da cama. Tu não está vendo não? Eu disse: não, não estou vendo. A minha esposa olhou para mim e disse: eu acho que ela está delirando por causa da febre. Eu pulei em cima da cama, olhei para ela e fiz: Débora, quantos dedos tem aqui? Ela disse: papai, tem 2. E eu disse: entendi agora. Minha esposa disse: o que foi? Eu digo: o Senhor está na nossa casa. A Trindade Santa desceu. Ele estará aqui no nosso quarto. Um problema de 3 dias foi embora em menos de 5 minutos. A menina, depois de uns 10 minutos, ela parou e disse: papai, eu estou com fome. 3h40 da manhã, estava comendo cuscuz. Pegou no sono. E eu fiquei acordado, tentando entender que negócio é esse.
Amanheceu o dia, eu pedi o dinheiro emprestado e levei ela para uma consulta. Quando eu cheguei na frente do hospital, vi que desci do táxi, só estava com dinheiro para ir. E eu desci do táxi, quando eu desci, ia passando um PM do outro lado, ele parou na frente do hospital, ficou olhando para mim. Quando eu atravessei, peguei a menina, botei no braço da mãe, ela foi fazer a ficha da menina, e o policial olhou para mim e disse: a noite foi longa, não foi? Eu digo: foi. Mas 3:30 da manhã Jeová desceu na tua casa, não foi? Eu disse: foi. A medicina até hoje não descobriu o que era, mas no meio da adoração a enfermidade foi embora. E até hoje ela já tem 17 e até hoje não sentiu mais nada. É porque no meio da adoração ele se move. Está sentindo ele aí? Está sentindo ele se mover aí? Oi, irmão Ricardo, eu cheguei aqui sentindo uma dor de cabeça, uma dor na perna, uma dor no ombro. Estou sentindo mais nada, é ele no meio da adoração trabalhando. É ele no meio da adoração fazendo cirurgia no meio da multidão e dizendo: o mal foi até aqui e não mais adiante, diz o Senhor. Oh, Jesus. Oh, Deus, meu Senhor. O Senhor estará aqui entre nós. Nem se preocupe, pastor Alexandre, todo o veneno espalhado está sendo retirado pelo poder do antídoto da palavra. Alguém pensou que ia frustrar, alguém pensou que ia deixar triste, mas Jeová decidiu descer na casa hoje e perguntar a você: está triste por quê? Está inquieto por quê? Está preocupado com o quê? Se eu estou no meio da casa. Se aquiete. O Senhor não disse que ia cuidar de você? Quem disse que ele precisa da ajuda de alguém para fazer? Senhor, me mostra uma espada, e essa espada está cortando o veneno, desfazendo a panela e desmanchando o embaraço. Não vai ter morte. Não vai ter separação.
não terá ruptura. Você crê nisso? Jesus, venha cá. Alguém vai saber que este altar é santo. Alguém intentou contra. Mas até o que foi dito, como já foi falado aqui, vai ser desfeito. Porque esse altar tem dono. E Deus separou os senhores para estar sentado aí. Ninguém desce. Ninguém vira as costas. Ninguém arreia as armas. Contem os dias e veja o que o Senhor fará em prol deste altar. O veneno foi posto na panela. A serpente entrou no coração de alguém. E alguém tentou o mal contra este altar. Chamou aliados. Mas assim como Deus fez os carros de ferro ficar no meio do caminho, Deus está paralisando os carros, os cavalos e os cavaleiros. Mãe Ricardo, não entendi nada. Vá orar. Orem por este altar. Porque daqui sai palavra de vida. E o inimigo das nossas almas não está satisfeito com isso. Quem recebe a palavra? Deus entra no meio do fogo e te faz vencedor. Acima de tudo e de todos, Ele é Senhor. Sua honra e a sua glória não dá. É Deus. Ninguém consegue lhe deter quando Ele quer agir. Se o homem estiver morto, Ele faz. Aonde está a primeira vida para Jesus essa noite? Será que temos alguém aqui? Vem para Jesus. Ele é bem maior do que todo mundo. Jesus é também. Vem para Jesus essa noite. Levante-se do seu lugar e venha aos pés do Cordeiro de Deus. Levante-se do seu lugar e vem.
Jeová tem planos na tua vida, na tua história. Vem para o Senhor, vem para os pés do Mestre. Faça um sinal aí que os obreiros vão lhe buscar. Está chegando a primeira vida. Está chegando a primeira. Pode cantar, pode cantar, pode cantar. Está vindo a primeira. Quem pode adorar? Não pode nem por brincadeira. Quem pode adorar ao Mestre? Cadê a segunda vez? Você que está na rede social, digita aí: eu quero me voltar para Jesus. Aonde estará a segunda vida? Vem. Faz um sinal aí e alguém vai lhe buscar. Tem um banquete preparado para a tua chegada. Eu te convido para Jesus essa noite. Vem. Te decida por Ele, porque Ele está voltando. Ele está voltando. E daqui a pouco a gente vai continuar esse culto lá em cima, adorando a Ele face a face. Pode adorar Ele. Até mesmo sem deixar sinal. Meu pastor, muito obrigado.